Igreja de Laodiceia, página 298. Note como essas pessoas iguais a Judas estão empenhadas em dinheiro. Elas lhe fazem medir tudo o que tem para dar a eles aos seus programas. Eles gastam mais tempo com as ofertas do que com a palavra. Aqueles que se esforçam em operar dons farão uso de um dom que tem uma margem de erro nele, e depois pedirão dinheiro, e negligenciarão a palavra, e chamarão isto de Deus, e as pessoas irão a eles e os tolerarão e os sustentarão, e crerão neles, não sabendo o que é o caminho de morte. Sim, a terra está cheia de personificadores carnais neste último dias. Eles procurarão imitar o mensageiro profeta. Os 7 filhos de Seva procuravam imitar Paulo. Simão, o mágico, procurou imitar Pedro. Suas personificações serão carnais. Eles não serão capazes de produzir o que o verdadeiro profeta produz. Quando ele diz que o avivamento acabou, eles irão por aí alegando uma grande revelação de que aquilo que o povo tem é exatamente correto e que Deus vai fazer coisas maiores e mais maravilhosas entre as pessoas. E o povo se deixará enganar por isso. Esses mesmos falsos profetas alegarão que o mensageiro do último dia não é um teólogo. Portanto, ele não deve ser ouvido. Eles não serão capazes de produzir o que o mensageiro pode. Eles não serão vindicados por Deus como este profeta do último dia é. Porém, com suas grandes e soberbas palavras e com o peso de sua notoriedade mundial, eles advertirão o povo a não ouvir este homem mensageiro. E dirão que ele ensina errado. Eles estão fazendo exatamente como seus pais, os fariseus, que eram do diabo, porque alegavam que tanto João como Jesus ensinavam erro. Agora, por que esses profetas falsos vêm contra o verdadeiro profeta e desacreditam seu ensinamento? Porque estão fazendo o esperado? Como fizeram seus antepassados quando os dias de Acabe resistiam a Micaías? Havia 400 deles e todos estavam de acordo, e por dizerem todas a mesma coisa, enganaram as pessoas. Porém, um profeta, apenas um estava certo e todos os demais errados, porque Deus havia entregue a revelação a apenas um. Cuidado com os falsos profetas, porque são lobos devoradores. Se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, peça a Deus por seu Espírito para enchê-lo e guiá-lo, porque os escolhidos não podem ser enganados. Você entendeu isso? Não há ninguém que possa enganá-lo. Paulo não poderia enganar nenhum escolhido se tivesse errado. E naquela primeira era de Éfeso, os escolhidos ali não puderam ser enganados, porque puseram à prova os falsos apóstolos e profetas e os acharam mentirosos e os expulsaram. Aleluia! Suas ovelhas ouvem a sua voz e os seguem. Amém? Eu creio nisto. A saudação. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Que coisa! Não é esta a mais maravilhosa descrição dos atributos do nosso amável Senhor e Salvador Jesus Cristo? Essas palavras simplesmente me dão vontade de gritar. Eles trazem tanto sentido de realidade no meu coração, somente em lê-las, sem mesmo esperar por uma completa revelação do Espírito acerca delas. Deixa-me emocionado.
Jesus está nos dando esta descrição de si mesmo em relação à última era. Os dias da graça estão terminando. Ele olhou desde o primeiro século até o 20º e nos contou todas as coisas concernentes a estas eras. Antes dele nos revelar as características da última era, ele nos concede uma olhada final da sua própria deidade, misericordiosa e suprema. Esta é a revelação de coroamento de si mesmo. Assim diz o Amém. Jesus é o Amém de Deus. Jesus é o assim seja de Deus. Amém significa finalização, significa aprovação, significa promessa prevalecente, significa promessa imutável, significa o selo de Deus. Eu gostaria que você agora observasse isto com atenção e visse algo realmente afável e belo. Eu disse que esta é a sua revelação de si mesmo, relativa ao tempo do fim. Quando o dia de graça terminar, então o milênio chega muito rapidamente depois disso. Não é verdade? Bem, leia comigo Isaías 65, 16 ao 19. De sorte que aquele que se bendizer na terra será bendito de Deus, do Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão encobertas diante dos olhos de Deus. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, mas vós folgareis, exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém, exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Isso diz respeito à noiva. Isso diz respeito à nova Jerusalém. Isto é o milênio. Porém, conforme entramos no milênio, ouça o que ele diz acerca de ser um certo tipo de Deus. No versículo 16, de sorte que aquele que se bendizer na terra será bendito do Deus da verdade. Sim, isto é verdade, porém a verdadeira tradução não é Deus, a verdade é Deus do Amém. Portanto, lemos assim: será bendito no Deus do Amém, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus do Amém, porque já estão esquecidas as angústias passadas, estão encobertas diante dos olhos, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e o seu povo gozo.